Olá, olá, turma do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula. Vocês já assistiram a aula das camadas da atmosfera. Vocês tiveram aula sobre o aquecimento global. E hoje, para encerrar, iremos estudar um pouco sobre o efeito estufa. Então, como acontece o efeito estufa? Só para vocês saberem, o efeito estufa é um processo natural. Só que tem algumas coisas que tem a parte boa e tem a parte ruim. Então, os raios provenientes do Sol, ao serem emitidos à Terra, tem dois destinos. Parte desses raios solares é absorvida, e transformada em calor para aquecer o nosso planeta. Enquanto a outra parte é refletida, vou dizer assim, jogada e direcionada ao espaço, como radiação infravermelho. Lembrando a vocês que os raios do Sol são muito fortes. Então, o nosso planeta tem a atmosfera, que serve como espelho. E essa parte da atmosfera, ela consegue absorver a parte certa, os raios certos para aquecer o nosso planeta. E a maior parte tem que ser jogado para o espaço. Aqui é só um esquema, como funciona esse efeito estufa na atmosfera terrestre, Então, você pode observar esse esquema. Então, quais são os principais gases causadores deste efeito, efeito estufa? Já foi falado na aula anterior. É o dióxido de carbono, que é o CO2, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo. Também tem o óxido nitroso, pela molécula, a forma N2O, metano, CH4, e o clorofluorcarboneto, CFC, que é outro gás. E também tem o ozônio. Vocês podem ver ao lado que tem um gráfico vendo a porcentagem desses gases, aqui. Então, vocês podem observar, analisar bem direitinho qual mais tem, a porcentagem maior desses gases, qual que realmente causa mais, ajuda nesse efeito estufa. O dióxido de carbono, que é o CO2, a maioria de fontes energéticas, como petróleo, carvão, gás natural, madeira, eles liberam carbono C, na atmosfera, contribuindo para a formação do CO2 ou gás carbônico. Este é, dentre os gases citados, o maior responsável pela intensificação do aquecimento global, cerca de 60%. Então, aqui para você entender melhor o efeito estufa, nosso planeta, o Sol irradiando a luz. Algumas partes vocês podem ver como as empresas, os carros estão liberando muito gás carbônico. E assim, só uma aqui para vocês um lembrete. O efeito estufa é um fenômeno natural, Há retenção de parte da radiação solar na atmosfera terrestre, que se aquece como no interior de alguma estufa de planta. Então, entendam, o efeito estufa é um efeito natural. Só que com o uso exacerbado, muito uso de alguns energias, como o petróleo, a madeira, aumenta mais esse efeito estufa. Então, quais são as causas do efeito estufa? Começando o homem, prejudica o meio ambiente com enorme facilidade, algumas ações inconscientemente, ou também para valer consciente, que o homem sabe que está prejudicando a natureza, mas mesmo assim ele continua fazendo alguns usos indevidos, como conduzir também o automóvel. Hoje em dia, tem pessoas, tem cidades que possuem muitos automóveis. Então, os automóveis diretamente, são também um dos mais poluidores. E outras nem tanto, como as queimadas e o desmatamento de florestas. E há uma ação das indústrias através da incineração de resíduos ou da libertação de gases tóxicos para a atmosfera.
Então, empresas, né, carros, contribui para esse efeito aumentar cada dia mais, né? Então, aqui são as causas, ó, como vocês podem ver, as empresas, indústria liberando, né, gases poluentes, as queimadas, o desmatamento, muitos veículos circulando. Quais são as consequências do efeito estufa? Esses gases são oriundos, né, principalmente a da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Em excesso, o efeito estufa vai causar o quê? O superaquecimento, provocando consequências desastrosas, né? Consequências graves, como o derretimento de parte das calotas polares, que vamos dizer, derretimento dos gelos, mudanças climáticas, a elevação do nível dos oceanos, né, está subindo cada vez mais, maior incidência de fenômenos como furacões, tufões, ciclones, secas, extinção de espécies, né? Quando eu falo extinção de espécies, que espécies estão sumindo, estão desaparecendo, e destruição de ecossistemas e ondas de calor. Então, tá aqui vocês podem ver, como eu acabei de citar, as consequências, né? A primeira imagem é o derretimento das calotas, a parte da seca, aqui a inundação, as queimadas, cada vez está mais quente, né? Tá tendo muitas queimadas. E quando há essas queimadas, só lembrar vocês que nessa região das queimadas, muitas espécies não conseguem sobreviver, né? Não conseguem sair e desaparecem. Então, tem algumas soluções para o efeito estufa, né? Tipo, a população pode ser essencial, no caso, o ser humano, o homem, para a diminuição do efeito estufa. Como? O que é que o homem pode fazer? Nós podemos fazer? Utilizar, né, o transporte público, que no caso são os ônibus, e bicicletas, a fim de reduzir o consumo dos combustíveis fósseis. Também utilizar veículos e combustíveis mais ecológicos. Aumentar o uso de energias renováveis. Vocês já tiveram aula sobre as energias renováveis. Não fazer fogueiras ou queimadas em áreas florestais. Não consumir energia elétrica de forma racional, né? Tem pessoas que de dia deixam as lâmpadas ligadas sem necessidade. Então, também consumir energia, né? Vamos deixar de dia. Não usar lâmpadas, não deixar ligadas, só usar o essencial mesmo. E outra forma é reciclar. Como foi falado, energias renováveis são uma alternativa boa, né, para ajudar. Então, tem a energia solar, né, tem a eólica, a energia através das ondas, né, tem a hidrelétrica, tem, se eu não me engano aqui, a biomassa, geotérmica. Então, aqui são fontes de energias limpas e renováveis que vão ajudar a reduzir. Foi criada assim, teve uma ação tomada para tentar diminuir o efeito estufa. Vocês já ouviram falar do protocolo de Kyoto, né? Onde grandes nações, maiores emissoras de gases de efeito estufa, assumiram o compromisso de diminuir essas emissões para o aquecimento global fosse retardado, né? Fosse diminuído. Só que os Estados Unidos e a Austrália foram as únicas que não assinaram esse contrato, esse protocolo de Kyoto. Então, quais são as vantagens do efeito estufa? O efeito estufa, pessoal, gera pela natureza, né? É gerado pela natureza. Portanto, não apenas tem a parte benéfica, mas é imprescindível para a manutenção da vida sobre a Terra. Pois, se não existisse o efeito estufa, a temperatura da superfície terrestre seria, em média, cerca de 30 graus Celsius, mais fria do que a de hoje, e haveria gelo no verão, e as plantas não iriam sobreviver. Então, como eu já falei antes, o efeito estufa é essencial e é um efeito natural. Só que o uso indevido de algumas fontes, né, provoca e aumenta cada vez mais. A desvantagem do efeito estufa é o quê?
Quando tem essa grande massa, essas indústrias, né, e carros usando muito veículos, liberando muito gases, né, os gases de efeito estufa só aumentam, né, formam uma camada sobre as grandes cidades, impede o calor de dissipar, né, por completo, faz o papel literal de uma estufa sobre aquela região, né, fica quente. Isto é o que vem acontecendo em todo o nosso planeta. Esses gases pelo mundo acumulam-se na atmosfera, formando uma camada que impede que o excesso de raios solares seja refletido de volta para o espaço em forma de radiação infravermelha. Então, quando esses gases tá impedindo dos raios solares subirem, só quem sente mais é a gente, né? Então, a desvantagem é essa e a vantagem é o quê? Uma solução. Que nós, os seres humanos, comecem a fazer medidas para reduzir esse efeito estufa. Conclusão. A conclusão é que o efeito estufa, né, embora ele é prejudicial, né, em excesso, quando tem a parte de mais, usado demais, na verdade, ele é vital para a nossa vida, né, da Terra. Ele é que mantém as condições ideais para a manutenção da vida, com temperaturas mais amenas e adequadas. Então, sabemos que, e vamos refletir que o efeito estufa é essencial para a manutenção da vida na Terra, mas devemos diminuir, né, o excesso de usos de fontes desnecessárias para que esse efeito aumente cada vez mais. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a importância, né, que foi falada aqui, e vocês irão praticar o que vocês aprenderam hoje. Peço que reflitam, né, vão resolver uma atividade no TD e depois iremos continuar debater sobre esse assunto na aula online. Até mais, até a próxima aula. Tchau!